A reserva de cota do objeto para a disputa em separado apenas por micro e pequenas empresas fica sujeita ao limite de R$80 mil? Essa é uma dúvida recorrente envolvendo o regime de benefícios em favor das micro e pequenas empresas. Sobre a questão, importante ter a clareza de que a Lei Complementar número 123, ao tratar das licitações exclusivas e com reserva de cotas, no artigo 48, incisos 1 e 3, contemplou hipóteses distintas. Conforme se verifica a partir da atual redação do artigo 48 da 123, se o valor da contratação for igual ou inferior a R$80 mil, é necessário realizar a licitação com participação exclusiva de micro e pequenas empresas. Por outro lado, se o valor da contratação superar R$80 mil, tratando-se de objeto divisível, então deve-se reservar cota de até 25% para disputa em separado por micro e pequenas empresas. Veja-se que o inciso 1, licitação exclusiva, e o inciso 3, reserva de cota, contemplam hipóteses diferentes quanto ao tratamento diferenciado. Justamente por isso, a cota reservada não se sujeita ao limite de R$80 mil. Um exemplo, imagine uma licitação com objeto único, contendo 4 unidades, cada qual ao valor de R$100 mil. Nesse exemplo, o valor total licitado é de R$400 mil. Logo, não há que se falar em realizar a licitação exclusiva para micro e pequenas empresas, já que superado o valor de R$80 mil. Por outro lado, tratando-se de objeto divisível, é necessário reservar a cota de até 25% para disputa em separado por micro e pequenas empresas. Imagine que para cumprir essa obrigação, eu destine um desses bens avaliado em R$100 mil. Há algum problema nisso? Não! O fato de a cota reservada resultar em um valor superior a R$80 mil não representa um empecilho. Nenhuma irregularidade se verifica no exemplo em que, ao reservar 25% do objeto licitado, destinando uma unidade para a disputa em separado por ME e PP, o valor pertinente supera R$80 mil, sendo de R$100 mil. São coisas distintas, hipóteses distintas. Agora, duas informações complementares. Primeira, a forma de realizar a reserva dessa cota propriamente pode comportar aí algumas variáveis. Apesar de a literalidade do inciso 3 falar em reserva do objeto, a fim de viabilizar a própria finalidade da preferência às micro e pequenas empresas, a definição dessa cota pode ocorrer tanto em função do quantitativo em si do objeto a ser colocado em disputa, quanto em função do valor estimado da licitação. Caberá ao administrador, em vista das particularidades de cada situação fática, adotar o critério que privilegie, da forma mais adequada, o tratamento diferenciado em favor das micro e pequenas empresas. A esse respeito, eu sugiro uma leitura de uma pergunta e resposta que foi publicada na revista Zenit Informativo de Licitações e Contratos, número 261, de novembro de 2015. Segunda informação complementar. O dever de reservar a cota e mesmo de realizar a licitação exclusiva não é absoluto. A própria Lei 123 definiu situações, no seu artigo 49, em que é possível deixar de assim proceder, tendo em vista o quê? Resguardar a eficiência das contratações públicas, de modo que permaneçam vantajosas e adequadas ao atendimento do interesse público. Recentemente, o Tribunal de Contas da União reforçou esse ponto no Acordo 1238/2016 plenário, orientando no sentido de que não há obrigação legal de parcelamento do objeto da licitação exclusivamente para permitir a participação de micro e pequenas empresas. O parcelamento, antes de tudo, deve visar o quê? O interesse da administração, a vantajosidade da contratação. Bom, feitas essas duas observações, podemos então concluir a nossa análise de hoje. Em que sentido? No sentido de que não há irregularidade em reservar cota para micro e pequenas empresas cujo valor supere R$80 mil.
Os incisos 1 e 3 do artigo 48 contemplam hipóteses diversas para o tratamento diferenciado da microempresa. Justamente por isso, a cota reservada não se sujeita ao limite de R$80 mil, mas sim ao percentual de até 25% do objeto licitado. Nos vemos em breve!